E eu montei mais ou menos assim uma maneirinha de visualizar a explicação para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem a afirmativa, a negativa e a pergunta, tá? A gente tem no singular os substantivos contáveis, tá bom? Tá aqui para vocês o a e o an, porque lembra que o a e o an significa um, e ele é para coisas que eu conto. Então, por exemplo, afirmativa, there is a cup of milk on the table. There is a cup of milk on the table. Existe um copo de leite sobre a mesa. Negativa. There isn't a cup of milk on the table. Não tem, não há, não existe um copo de leite sobre a mesa. Pergunta, is there a cup of milk on the table? Tem, existe, há um copo de leite sobre a mesa. Então, lembrando que tudo significa um, está no singular e com substantivos contáveis. Então, a gente tem afirmativa, negativa e pergunta. No plural, como que a gente faz isso? Digamos que eu quero falar que existem copos de leite sobre a mesa, tá bom? Afirmativa. There are some cups of milk on the table. Só que o cups agora ele vai pro plural, ele não pode mais permanecer no singular, porque existem alguns copos sobre a mesa. Então, there are some cups of milk on the table. Não tem. There isn't any cup of milk on the table. There isn't, não há, não existe any cup of milk on the table. Is there any cup of milk on the table? Existe, há, algum, tem. Lembra aqui, ó. Interrogativa, volta. Aqui, ó. Lembra, interrogativa, pergunta, is there any cup of milk on the table? Então, aqui a gente se pergunta assim. Os incontáveis são o que a gente não conta, lembra? Digamos assim, eu quero dizer que tem um pouco de leite na geladeira, tá? Mas eu não lembro quanto de leite, 2D, 3D, numa garrafa, minha garrafa. Eu não lembro. Eu lembro que tem um pouco de leite, existe leite na geladeira. There are some milk in the fridge. Existe, tem um pouco de leite lá. Se eu quiser falar que tem 2 garrafas de leite, então there are 2 bottles of milk, porque daí eu consigo contar a garrafa. Só que aqui eu não lembro, eu sei que tem leite, mas eu não lembro quanto. Então, there are some milk in the fridge. Any, negativa. There isn't any milk in the fridge. Não tem leite, não tem nada. Eu não especifiquei garrafa, não especifiquei nada. Simplesmente não tem leite na geladeira. Agora, se eu estou me perguntando, lembra que interrogativa eu uso any? Is there any milk in the fridge? Então, milk, substantivo incontável. Estou na interrogativa e estou me perguntando, is there any milk in the fridge? Aqui eu coloquei exemplos com have, para vocês poderem visualizar além do só o there is e o there are, que a gente está vendo, e para vocês poderem ver o bigger picture, né, o quadro inteiro. Então, por exemplo, aqui eu usei o have. I have a flower. Então, a gente tem aqui, ó, singular contável na afirmativa. I have 2 flowers. Aí eu já não posso usar mais o I e o AN. Por que eu fiz essa transição? Coloquei o to. Porque aqui eu consigo especificar, tá? Aqui eu posso usar 2, 3, 5 mil, 1 milhão, 1 trilhão. Eu estou especificando número. Então, existe esse gapzinho, esse buracozinho entre o I e o AN, que significa 1, para chegar até o some, que são alguns. Eu não tenho um número específico. Aí aqui eu usei o some. O some, eu não especifico, eu tenho alguns, tá bom? Eu tenho, no caso aqui, algumas. Então, I have some flowers. Eu não especifiquei se é uma, se é 2, se é 5, se é 1 milhão, se são 10 milhões. Eu simplesmente falei que eu tenho alguns. I have some flowers in my garden, por exemplo, no meu jardim. Então, não especifica, tá bom? Esse aqui, isso, as exceções. Deixa eu limpar minha tela. Vou tirar aquele 2, que aquele 2 não pertence aqui. Pronto. Lembra que eu falei que tinha as exceções, que eu coloquei o asterisco aqui para vocês? Falei, vamos falar sobre isso mais tarde? Na pergunta, a gente usa any. Mas nas exceções, aqui nessas 3 exceções, a língua me permite usar o some, tá bom? Como que isso funciona? Vamos lá, exceções. Você pode usar essas 3 exceções da pergunta, que é para oferecer algo, pedir algo ou sugerir algo. É assim que você usa. Então, por exemplo, para oferecer, would you like some cake? Would you like some cake? Would you like some cake? Ó, incontável. Eu não conto bolo, eu conto
os pedaços de bolo, a unidade em si, mas bolo, 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 não tem como contar. O que é algo que a gente confunde um pouco em português, porque tudo a gente conta, né? Um bolo, 2 bolos, a gente consegue também. Eu posso falar a cake, que eu estou me referindo à unidade inteira de um bolo fechado. Agora, o cake, aqui eu não estou especificando se é um bolo inteiro, se é um pedaço, se é uma fatia, eu estou perguntando se você quer um pouco de bolo. Então, eu não consigo especificar. Então, ele entra como um substantivo incontável, tá bom? Can I eat? Can I have? O verbo você escolhe aqui, tá? Então, eu vou colocar assim, buy, pode ser o buy. Vamos usar de buy, comprar. Can I buy some cake? Can I buy some cake? Tá bom? Digamos que eu tô sei lá, contextualização, vamos botar isso em uma contextualização. Eu posso perguntar para alguém da loja, can I buy some cake? Tá bom? Eu estou pedindo, a pessoa está me atendendo, e eu falo, posso comprar bolo? Posso comprar bolo? Ai, sim, claro. Lembra, gente, que aqui é uma frase perdida. Lá na hora, sim, claro, que sabor você quer? Isso tudo é bem natural. Can I buy some cake? Yes, sure. Which one would you like? Então, posso. Vou sugerir algo. Digamos que eu tô aqui em casa, eu tô com uma vontade de comer bolo, comer doce. Eu posso falar assim, why don't we buy some cake? Why don't we get some cake? Why don't we bake? Why don't we make some cake? O que a gente não faz? A gente não compra, a gente não pega, tá? Então, você está sugerindo algo, tá bom? Você pode usar, sim, de outras maneiras, com outros verbos. Aqui tem inúmeras maneiras de se usar. Isso aqui eu só lembrei do cake e eu coloquei aqui no exemplo, tá bom? Outra maneira, tá? Isso aqui é só um adicional, uma observaçãozinha. Isso acontece até em português. Tentar evitar de repetir palavras que já foram ditas dentro de uma frase, só para evitar repetição. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode usar some e any numa frase sem o substantivo, se o significado for óbvio, for muito claro. Como assim, teacher? Tá aqui, ó. I didn't eat any chocolate, but Peter ate some. Eu não comi chocolate, mas o Peter comeu. Aqui entraria como alguns, um pouco, tá? Então, aqui está claro que a gente está falando do chocolate. Então, eu não preciso falar chocolate de novo. I didn't eat any chocolate, but Peter ate some chocolate. Esse some, ele já substitui o substantivo que é chocolate, porque já foi dito, já foi mencionado, não precisa falar 2 vezes, não precisa repetir. Lembrando que é na positiva, a pessoa que está ouvindo sabe que ele comeu um pouco, alguns. I took lots of photos, but Emma didn't take any. Lembra que any, ele entra na negativa? Então, ele entra como nenhum, nenhuma. Aqui, o substantivo em questão são fotos. Então, eu tirei bastante fotos, mas a Emma não tirou nenhuma. Então, esse nenhuma, eu não preciso repetir fotos de novo, porque já está bem claro aqui na minha frase que a gente está falando sobre as fotos. Então, vocês podem colocar isso também na frase de vocês para evitar de ficar repetitivo. Parece um monte de informação, mas não é. Isso aqui é só porque caiu um monte de substantivo, contável, incontável, some, any, afirmativo, negativo, pergunta, mas ele é sim muito simples de ser usado. Como que vocês vão fazer isso, colocar em prática no dia a dia? Comece a ver exemplos da sua vida real ao redor de você e você consegue contextualizar isso. Então, por exemplo, aqui, estou no momento na sala, visualizando ali do lado a cozinha, e eu estou vendo que não há louça na pia. There aren't any dishes in the sink. Não existem, não tem louça na pia. Porém, deixa eu ver, tem panela no forno, vamos usar isso aí, no fogão. There are some pans on the oven, tá bom? Então, existe, tem. Estipulei uma, digamos que tem, sei lá, 2, vamos usar 2. There are 2 pans on the oven. Então, aí eu não uso mais o some, porque o some significa algumas, e aqui eu fui específica. Se tivesse uma, there is a pan on the oven, ok? Então, é isso, gente. É só realmente voltar a estudar, tentar entender os exemplos da vida real, porque isso entra muito em contextualização e isso ajuda muito, tá bom? Qualquer coisa, só gritar. Thank you!